Olá, eu sou Luana Prígio. Oi, eu sou a Flávia Gobi. Estamos começando mais um Ouvir Falar com Rochelle, nossa convidada de hoje. E para começar, como a gente sempre coloca aqui, nossos convidados de uma forma muito livre e à vontade para se apresentar, a gente lança a pergunta, né? Quem é você na sala de espera, Rochelle? Eu sou a mãe de Alberto. Você é a mãe de Alberto. Essa é a sua definição. Minha definição é essa. Que maravilha. Embora tenha vindo depois, Uhum. mas por acaso eu sou médica também. A medicina veio primeiro, né? A medicina veio primeiro. Tá. A especialização primeiro e ele Isso. veio depois. Sim. Digo que sou a mãe de Alberto, na maior parte das vezes. E aí Sim. algumas pessoas, assim, mas a senhora não é médica? Eu digo, sou. Mas eu não estou aqui por isso. Vocês não me convidaram porque eu sou médica. Não. Vocês nem sabiam. Então eu sou a mãe de Alberto. É a mãe de Alberto, exatamente. E é como a gente lhe conhece, né? Rochelle, a mãe de Alberto. E assim, você se orgulha disso. Demais. Demais. Né? E parece ser uma mãe muito dedicada, muito feliz. E Alberto também passa isso pra gente, né? Um rapaz, eu ia dizer menino, mas já Não cabe mais pra ele. não cabe mais. Não é mais um menino, é um moção. É um rapaz feliz, um adolescente que gosta de curtir a vida e vaidoso, que você também confidenciou aqui pra gente, e dá pra perceber também que ele é um rapaz vaidoso, gosta de ir pra show. Como a gente esperaria que ele estivesse aqui com a gente para bater um papo também, mas tudo bem, já tá tarde da noite aqui nessa gravação, a gente entende. E como é conviver com o Alberto no dia a dia, a gente cruza, às vezes, né, no dia com ele, mas os amigos, você como mãe. Sim, é uma relação, pra mim, eu considero normal. Tem as situações específicas, né? Mas, dentro do possível desde criança, tratá-lo como ele foi escolhido. Foi uma gravidez planejada, foi um filho desejado e um filho muito amado. E como assim ele é tratado, entendeu? Foi percebido o autismo dele, foi dado encaminhamento nos tratamentos e a gente vai conduzindo de acordo com a idade, tentando ele deixar de acordo com a idade, nunca deixando de ir a local nenhum, aquele local que não o aceitava, na verdade, não era. Se ele não me aceitava, não é que eu me constrangia com aquela pessoa, né, ou com aquele local. Era aquele local que não era digno de Alberto ir. Entendeu? Então, assim, isso sempre foi muito claro para mim. Tanto pode ser um familiar, como pode ser um estranho, qualquer local. Ele tem a pessoa dele e tem o diagnóstico dele. Mas ele tem que ser respeitado como um todo. Ele é um cidadão, fez CPF com poucos meses de vida, então ele é um cidadão, ainda não paga imposto, mas eu pago por Bastante. né? Então, assim, tem que exercer os direitos, né? Tirar título, se alistar, tudo que tem direito pela idade que é pertinente. E, como tal, tratar de acordo com a idade e ele está inserido naquele contexto. Tem as dificuldades, mas tem as habilidades e a gente tem que ir convivendo de acordo com como a gente vai. Do jeito que você convive com quem tem filhos, sabe? Como tem condição. Em qualquer ambiente. Eu gosto muito dessa sua fala e é muito caro, né? E valoroso pra gente, assim, ouvir você falar isso, porque é algo que a gente, como terapeuta, tenta colocar sempre, né? E hoje mesmo eu ouvi essa pergunta: Luana, como que eu trato? Como que eu falo quando eu convivo com pessoas com deficiência, né? Independente da sua deficiência ou não, ou pessoas com características diferentes? E eu fiz normal. Você pode perguntar para ela como ela gosta de ser chamada. Você pode perguntar se ela precisa de ajuda ou não. Dá a opção, né? É exatamente isso, é você perguntar, entendeu? E, acima de tudo, eu acho que às vezes eu até entendo. Tem pessoas que parece que se irrita, se ofende com algumas atitudes. Mas eu acho que principalmente você tem que ver o que é que está por trás daquela atitude. Você vê claramente quando uma pessoa te olha com pena, com raiva, com desprezo, e vê quando tem empatia, quando, mesmo que fale algo errado, mas eu sabia tudo antes dele, e se eu não tivesse ele, eu saberia.
Então, assim, às vezes as pessoas se ofendem muito com algum modo de dizer, com modo de falar, mas às vezes não consegue perceber que é pela dificuldade do dia a dia, né? Se, por exemplo, se eu for tratar alguma coisa aqui de fonoaudiologia, talvez eu não saiba a palavra correta. Tudo bem. Para tratar, porque não é a minha área, né? Então, não é o meu dia a dia. Então, as pessoas também, às vezes, vêm assim, e o que é que está por trás daquilo ali, né? Por exemplo, existiram algumas vezes em que, quando eu parei o carro e botei a credencial, eu fui abordada. Uma vez o senhor veio perguntar, ele veio como cidadão reclamar, porque a gente está no Brasil, ninguém está na Suíça, então alguém pode parar na vaga sem ter o direito. Esse e eu expliquei, direito. ele entendeu. Outros, mesmo explicando, as pessoas não quiseram entender. Então, ambos fizeram a mesma reclamação, mas a intenção por trás qual era? Né? Então, é muito por aí. E você tratar com amor, entendeu? Algumas pessoas gostam de chamar o filho de anjo azul, outros gostam de chamar de mãe especial, como se... Mas tem pessoas que se ofendem, né? Pode ser que o seu nome é Luana, pode ser que alguém lhe chame de Lulu e você não goste, mas tem outra Luana que adora ser chamada de Lulu. Não pode? Pode. Vai muito de cada um da história, como teve contato com o diagnóstico, como imagina a própria maternidade. Eu acho que isso tudo vem das histórias individuais, né? E da própria aceitação. E da própria aceitação. Né? Porque, assim, a gente sabe de histórias que você tinha uma vida toda traçada para o filho. E aí, aquele filho vem, aquele filho que você idealizou, que você planejou, não vem daquele jeito. E você vai ter que se readequar. Então, você não sabe nem como é que você vai lidar com aquela pessoa. Porque não é a pessoa que você queria. E, na verdade, assim, lá em casa, eu vou ser sincero que nunca aconteceu. Muito pelo contrário. Uma vez eu recebi um bilhete do meu pai dizendo que, se tivessem outros Albertos. Né? Eu não lembro agora qual foi o evento. Se foi dia dos pais, dia do avô, o que é que foi aniversário dele. Né? Então, assim, eu acho até ele com autoestima grande demais, sabe? Um ego muito grande, porque assim, ele realmente é paparicado, ele realmente é o centro das atenções. Então, entendeu? onde ele tá. Porque ele tem o valor dele. Ele é não verbal, é um autista severo, de nível de suporte 3, não verbal, e uma das poucas coisas que ele diz é eu te amo, porque isso todo dia é dito a ele, várias vezes. Agora, antes de vir para cá, que ele não quis vir, né? Eu disse, mamãe já vai, ele repete, né? Te amo. Então, das poucas palavras que ele consegue expressar. Isso é muito presente em todos lá de casa, né? Exatamente. E todos que estão próximos. Então, você perguntar como é que a pessoa quer, e você vai construindo essa relação, né? E o quanto é importante que pessoas... com autismo, com alguma deficiência, outra deficiência, com síndromes raras, a gente estava nesse período agora falando um pouco sobre isso, há pouco tempo. Estejam cada vez mais presentes na sociedade para que isso não fique não só no seio familiar, que a gente sabe que a família ama, cuida, e mesmo que esse filho, ele sempre vai quebrar uma expectativa, isso é fato, a gente sempre tem uma visão, uma idealização desse filho que vai chegar de uma forma e ele vai quebrar alguma expectativa ao longo da vida, né, que a gente cria. Mas a gente ama, aprende muito e cresce junto. Mas a sociedade ainda está, acho que, engatinhando nessa percepção das diferenças e de compreender e como lidar. Convivo, né, nós convivemos em contextos diferentes, eu acho que você também, no contexto, por exemplo, de atendimento privado, no contexto de atendimento no Sistema Único de Saúde, né, com famílias de diferentes percepções e o quanto que a gente vê as pessoas hoje na rua, né, o tempo todo. Tempo de colégio, né? Eu não lembro da minha sala de ter alguém, e em todas as turmas, eu vou me reportar só ao pré, mas de ter alguém com Down nas salas. Né? E nem me lembro eu, particularmente, assim, puxando na memória, de conhecer. Não consigo me lembrar de ter em anos próximos que eu me lembrasse, né? Como eu tenho memória de alguns colegas, né? Sim. Mas vocês que são mais jovens do que eu já tiveram alguma. E as pessoas da sala de hoje, de Alberto, é outra
visão. E aí diz assim, mas onde é que essas pessoas estavam? Provavelmente dentro de casa. Eu acho que as pessoas deixaram de ter vergonha, as pessoas passaram a assumir. Eu acho que a mídia social ajudou as pessoas a colocar a sua situação, a expor. Para você ter noção, o Jô Soares tinha um filho, né, que faleceu há poucos anos, né, que tinha mais de 50 anos, se eu não me engano. Quer dizer, não é uma coisa... Ninguém sabia que Jô Soares tinha um filho autista. Ninguém sabia. Recentemente eu descobri que Regina Casé tem uma filha... Uma filha com deficiência auditiva. Isso. Eu sabia. Eu já sabia também. Eu sabia. Isso. Também é adulta, né? Já tem, nem sei quantos anos ela tem, já tem família. Eu acho que porque eu conheci recentemente. Eu também. Eu sempre segui as Mas, coisas. assim, tem essas pessoas que estão expondo, né? E, assim, tem, no caso do autismo, eu acho também, aquelas pessoas que descobriram no filho, ao passar a estudar, se descobriram. Então, a gente vê muitos pais ou mães que se descobrem, né? E aí, de repente, começam a se lembrar de um parente tal que não saía do quarto, ou um parente tal que tinha um comportamento... Ou alguém na sala que era muito inteligente, mas sempre estava sem conversar com muita gente. Fala, nossa, ele fazia cálculos, mas não falava. Existia, né? Então, assim, eram pessoas que não tinham diagnóstico, eram pessoas que você não sabia, mas que já existia, né? E aí, essas pessoas hoje a terem um diagnóstico mais rápido, né? Embora ainda tenha essa dificuldade. Sim, ainda existe. Mas tem essas situações. Então, não tem mais como você estar escondendo. A gente vê um movimento hoje diferente de poucos anos atrás da chegada das crianças cada vez menores. E eu acho que isso tem a ver com o movimento dos próprios médicos que encaminham para entender e dos pais também terem essa busca de dizer, não, ok, encaminhou, então vamos entender o que está acontecendo. E a maior oferta de profissionais também disponíveis. E a maior oferta de profissionais. Maior conhecimento, né? Eu São acho vários que fatores. diversifica bastante, né? São mais profissionais, a gente está falando mais, né? Tem a mídia, mesmo que eu não tenha aqui na minha cidade, e aí você termina tendo oportunidade né? Através do YouTube, do Instagram. Que antigamente a gente era limitado a uma televisão. Né? O que saísse ali a gente ia escutar. E hoje em dia eu tenho uma liberdade de acessar aonde eu quiser e como quiser. E escolher um pouco, né? Escolher. As preferências, o caminho que eu quero ali. Buscar algo. Posso falar? Eu não sou daqui de Natal, eu moro agora, vamos fazer 13 anos que eu já estou aqui, já sou daqui, mas... Você é de onde? Eu nasci em São Paulo, mas vim de Belo Horizonte, eu sou meio a meio. E eu lembro que café com leite. eu sou a definição exata de café com leite. E eu me lembro que eu conheci você, sempre que eu estava envolvida em conversa, eu falava assim, não, a Rochelle, mãe do Alberto e tal. E aí, uma vez, você trouxe uma profissional para fazer um curso de PECS, não sei se você vai lembrar, lá na Associação dos Médicos, deve ter sido 2012, 2013. Acho que em 2014, janeiro de 2014. E eu fui fazer o curso e eu lembro que era um momento que todo mundo procurava PECs para os meninos e nós não tínhamos muitos profissionais trabalhando naquela época, que foi também um boom de se trazer essa possibilidade da comunicação alternativa. E aí eu lembro que eu a conheci lá e eu falava assim, nossa, que mãe líder, que mãe forte, porque eu imaginei assim, gente, não tem profissional, pois eu vou me juntar aqui à MAG, vou trazer um profissional para a gente aumentar o número de fonoaudiólogos para eles terem acesso, porque meu filho talvez precise, outras crianças vão precisar. E aí eu falei, nossa, que visão, né? De trazer, de ajudar. É isso mesmo a sensação que eu tive? Porque a percepção. A Tereza, ela veio para uma consultoria para mim em janeiro de 2014, salvo engano, Tereza Monerá. Né? Sim. E que eu conheci através de congressos que eu tinha ido há pouco tempo, tanto do Anne Sullivan como do Mundo Azul, no Rio. Através do Anne Sullivan também de Ribeirão Preto, de uma pessoa que fez palestra lá. Então, eu conheci. E ela veio para uma consultoria. E aí, quando foi em julho, nós fizemos esse curso lá. Então, e a intenção era levar conhecimento. Então, foram para fonoaudiólogas e para mães. Então, assim, a minha visão é que sejam preços diferenciados e que ali foi praticamente custeado
somente o básico, né? Foi para ter a cobertura dos custos, sem intenção de ganho, né? Não estou fazendo crítica em nenhum momento, eu estou só colocando o que vem, porque como fui eu que fui atrás, né? Então, a gente é quem resolveu essa situação. E eu tive essa sensação do compartilhar o conhecimento. O PEX eu usei com ele, mas em compensação, por exemplo, teve um também de aba que eu fiz no colégio, né? Aí, que ele estuda, que eu acho que talvez também tenha sido em 2013, não lembro agora. Nessa fase. 13, 14, esses cursos foram. E eu não fazia com ele, tá? E nem fiquei fazendo depois. E aí eu também trouxe uma pessoa de fora e que era com a intenção de fazer, de levar mais conhecimento, né? Mas eu acho que as pessoas têm que fazer isso. O que eu sinto muita falta aqui, são as pessoas saírem daqui e procurarem alguma coisa fora, ou quando tem algum evento científico aqui, as pessoas não aproveitarem. Né? É importante que você vá, para você conhecer outras realidades. Né? Então, no que eu vou, quando eu ia muito para os congressos, né? Então, assim, no grupo das mães, até um pai que foi junto comigo, disse, eu não estou dando conta de assistir ali a tela. Tu tá assistindo e tá tirando foto e já tá botando das mães. Tá rápida. Assim, a minha intenção era aquela pessoa que não foi... Poder acompanhar. Poder acompanhar. Então, principalmente aquilo. Então, eu postava e colocava aqui. Mas aí chega uma hora que, por várias situações que vão acontecendo, a minha intenção era essa, mas às vezes... Há ruídos, né, na compreensão da intenção da gente. Então, às vezes, aí você vai se desgastando e aí, assim, eu estou deixando de suprir a minha casa, de dar provimento na minha casa, de me dedicar 100% a ele, pensando em outros e, na verdade, eu estou perdendo tempo e me desgastando. Então, a gente depois vai realinhando. Tá, mas mesmo com esse realinhamento, digamos assim, acho que a gente ainda tem essa visão de você como uma mãe que faz o melhor não só para o seu filho, mas também pensa nas colegas, nas mães, parceiras, nas outras pessoas que podem se beneficiar, né, ou até mesmo profissionais, desse conhecimento que você busca, ou dessa causa que você levanta. Não sei exatamente como você, né, se enxerga nisso, e esse talvez é até um ponto que você possa falar melhor, mas a gente sabe, por exemplo, da importância dessa rede de apoio entre mães, entre familiares. A rede de apoio é essencial. Né? Quantos anos já tem o Mães Corujas Batalhadoras? Eu acho que foi de 2013, se eu não salvo engano, eu vou dar uma olhadinha. Mas, e assim, mas não era essa a intenção. A intenção era que ali naquela sala de espera que a gente estava, a gente pudesse conversar entre si. Só que aos poucos foi crescendo. E assim, ontem, por acaso, eu recebi uma mensagem de uma mãe, eu até nem a segui ainda, porque foi na hora que o Instagram estava fora do ar, e que ela me mandou um link do Instagram e me mandou um áudio. Disse, olha, eu criei um Instagram para mim, porque uma vez eu entrei em contato com você e você me orientou e aquilo foi tão importante e eu me senti na obrigação de fazer essas coisas. E assim, eu não sou muito digital, então minha irmã, na época do diagnóstico do meu filho, já acompanhava, já conhecia muitas pessoas pelo Facebook. Você vem fazer um Facebook. E eu não gostava, não tinha. Mas você tem que fazer um Facebook. Você tem, tá, vou pro Facebook. Aí um dia, numa entrevista pela caminhada, uma jornalista chegou e disse, qual é o Instagram? Eu disse, de quê? Ela disse, o seu, do grupo. Do grupo. Que grupo? Não tem. Ela disse, depois vai criar. Eu disse, tá bom. E assim, Cria que eu vou te perguntar de novo. As amigas, né? Assim como eu, às vezes perguntam os filhos como é que faz as coisas, né? Eu não tenho como perguntar a ele. Né? Porque ele ainda não está não é uma preferência dele, Instagram, e também coisas. Não é uma preferência habitual dele, né? Aí, então, eu fico mais perdida ainda, né? Então, assim, as minhas postagens veio em cima da minha funcionária, que trabalha comigo, né? Uma vez a gente estava em São Paulo, minha mãe teve um problema de saúde e a gente tinha feito os exames e foi andar. Por incrível que pareça, apesar de todo o barulho, ele é louco pela 25. Então, eu estava em plena 25. Ele tinha pedido já para comprar uma cartola, estava lá de cartola, e comprou um brinquedo lá numa loja. E tudo que ele compra, ele é quem leva. Então, ele lá de sacola no braço. Carregando a sacola.
mandar uma foto para a vovó. Aí ela disse assim, e eu tive que levar minha funcionária e ele, porque meu esposo trabalha no interior, E talvez meu seja pai sua morava mãe, no né? interior na época, né? Então, eu não tinha como deixar a menina sozinha aqui em Natal para fazer as coisas sozinha e eu estar lá em São Paulo. Então, fomos os 4. Eu, minha mãe, ele e a E a sua funcionária. ajudante. E ela chegou e disse assim, a senhora, por que não posta? Eu disse, porque eu não gosto. Mas a senhora tem que postar. Mas a senhora tem que postar porque, assim, a senhora Sua postando, produtora. aí as pessoas vão ver e vão deixar de ter vergonha e não sei o que. Mas eu não gosto, Alessandra. Mas a senhora tem que pensar. E não sei, eu sei que ela fez uma lavagem cerebral. Aí no meio da E aí, 25 no meio da 25 ali. de março em São Aí eu Paulo. mandei a foto para Painho e depois aí comecei a postar lentamente e depois passei a postar mais. Depois eu fui diminuindo mais. E o Instagram na mesma hora, né? Então, assim, a gente vai colocando em função disso, né? Como agora. Agora teve o alistamento militar. Então, assim, o conhecimento, como você falou, de repostar. Por exemplo, é uma situação que ele está fazendo. Todo mundo sabe que tem. Ele não vai. Ele não vai. Exatamente. Eles vão passar por isso. Passar. Ele não vai servir, mas ele tem que se alistar para poder ser dispensado. Isso. Dispensado, não, isento. Então, ele assim, tem que ir como até é lá. que vai fazer isso? Aí eu me senti na obrigação de postar, das pessoas verem, entendeu? Então, assim, isso eu ainda estou fazendo, né? E, assim, não é também criticando, mas eu não tenho esse perfil de blogueira, sabe? Eu não tenho esse perfil de estar colocando as coisas ali, porque eu posto quando eu acho que é importante, quando eu sinto vontade, né? Mas eu acho que até um momento antes do Instagram, ou dessas coisas serem realmente fontes frequentes de informação, acho que você foi já fazendo esse tipo de coisa de uma forma talvez com o mundo real, né? Antes de ser quase totalmente digital. Que eu acho que já nesse tempo, né, muitas informações sobre autismo na cidade a gente conseguia sabendo que vinha de você, do Mães Coruja, né? Isso, na sala de isso espera. E quando a gente foi para o congresso, né? Alguns congressos a gente foi, eu e meu esposo, a gente conheceu algumas pessoas fora, né? E aí a gente vê, por exemplo, algo que alguém fez, a gente entra em contato, como é que você fez? Você pode não fazer do mesmo jeito, mas você pode fazer uma tentativa, né? Então, assim, vai criando ideias, como é que conseguiu isso? Porque às vezes as realidades não se adequam, né? E assim, a gente conhece muita gente legal, né? Muita gente boa que a gente conhece e faz amizade, que torce, e você vê aquelas pessoas com filho terminando colégio, às vezes fazendo faculdade. É interessante, né? Há sempre informação e sempre algo a se inspirar, né? Nesse processo. Como, por exemplo, saída, às vezes, a alguns shows com ele, às vezes tem deixado a gente assim meio abismado, né, com a reação. Porque a gente faz porque, por acaso, a gente percebeu, né? Mas as pessoas ficam olhando para a gente. Logo eu digo assim que é um trio inesquecível. Meu marido com a cabeça toda branca. Alberto enorme. E eu desse tamanho. Então, assim, Não passa desapercebido o trio, né? Então, assim, de um dia nós estarmos, quando a gente vinha saindo do hotel lá em Patos para ir para o show, 2 senhores que estavam sentados no hall de espera, virou-se para a gente, aí disse assim, vocês aqui... Assim, bem assim, íntimo e ao mesmo tempo assim falando. Aí você... Oi, eu conheço o senhor de algum lugar? Não, olha para trás assim para ver se vinha alguém. Eu sabia que não tinha. Eu tinha acabado de descer do elevador e para ver se eles estavam falando com outra pessoa. Não, a gente... vocês, a gente se encontrou com vocês ali numa arena, não sei o que. Eles foi. Aí disse assim, como é interessante vocês estarem vindo com eles. Aí começa a falar, né? A gente entra. Quando a gente entra, daqui a um pedaço, uma senhora me catuca aqui e disse assim, quero dançar com ele. Eu digo... Pergunte a ele. Vá lá, peça a ele. Ele, não. Aí daqui a pouco a senhora chega, outra pessoa que estava com ela começa a chorar. Eu digo, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo aqui hoje? Tá famoso. Aí ela chegou e disse Ele tá assim, famoso demais. Eu tenho uma filha autista. E eu vim para cá hoje para me divertir.
Quando cheguei, que eu vi aqui, vi a minha filha. Então, assim, me deu possibilidades. Olha só. Entendeu? Então, assim, não foi a nossa intenção, mas a gente viu. Quando foi há pouco tempo agora, aconteceu a mesma coisa. Durante um show, um senhor que estava do lado, né, só olhando o tempo todo, daqui a pouco ele passava e batia no meu marido e batia em mim, assim, e olhava assim, ficava olhando para Alberto, né, aquela coisa. Porque todo mundo vê, grandão, tá com o abafador, tá com um cordãozinho no girassol. Aí fica olhando. Lá, quando houve um espaço, nós nos aproximamos mais do palco, encontramos um casal. Essa senhora tinha 2 filhas autistas. Aí começou, agarrou ele, passou a noite com ele no show. Eu vi a hora ele se aborrecer, porque agarrava tanto, sabe? Ela já estava assim um pouco alta. Mais alterada. E mais 2 moças lá e com ele. Curtindo o show feliz da vida. Ficou eu e meu esposo assim um pouquinho mais à parte, né? Só de olho. Eu digo, meu Deus, assim, aí você tá indo, né? À medida que você tá caminhando, você tá vendo que tá havendo evoluções nesse compartilhar dele, entendeu? Uhum. E assim, você vê que a minha intenção ali é o quê? Ele gosta daquele cantor e eu tô indo para ele ver o show, né? Tanto é que meu marido fez um comentário, aí disse assim, aquela moça já teve 2 shows que a gente foi pro show dela e não viu a cantora, não foi? Eu digo exatamente, porque a gente só vê o cantor se for antes do ídolo dele. Porque se for depois, ninguém vê. Já porque era. terminou o show, a gente vai embora. Acabou. O Já vi dele quem eu Quero saber queria. de outro. quem eu queria, exatamente. Então, assim, a gente vê que ele se diverte, vê que ele curte, vê que ele fica ligado, entendeu? É aquela coisa de ídolo mesmo, que às vezes nem todo adolescente tem, né? Mas que ele criou a empatia, ele criou uma ligação com aquela pessoa que eu nunca vi. E ele curte estar no show. Curte. Como uma adolescente. É isso que eu ia falar, né? essa coisa de ídolo que é muito natural da adolescência, né? Curte mesmo. E eu vejo também, a gente vem, né, como profissional, fonoaudiólogo, a gente vem aí se dedicando cada vez mais a entender, estudar a adolescência, né? Escutei outro dia, os nossos meninos estão crescendo, né? Acho que foi até a doutora Celina que comentou, eu a encontrei casualmente no final de semana, ela disse que ouviu de uma mãe assim, nós estamos órfãos, quem tem os adolescentes. Então, a gente vive agora um movimento muito grande de poder acompanhar esse crescimento, entender cada vez melhor e proporcionar, né, esses contornos do ponto de vista de intervenção, do ponto de vista de vida social. Eu acho assim que durante o processo da aceitação, né, durante o processo de luto, né, com todas aquelas fases, Sim. no diagnóstico, eu acho que a gente vive um novo luto logo a seguir um pouquinho mais para frente, talvez de ensino fundamental 1 para 2, né, porque é realmente diferente. E agora é diferente. Agora é uma situação diferente. Por exemplo, de novembro, dezembro para cá, onde eu vi assim, está no pré, está crescendo, virou adulto, e o ano que vem, o que é que vai fazer? E se for para a faculdade, será que é o mesmo pensamento que os outros? Porque a mim é um autista? É um autista. Mas não é um autista leve. É um autista funcional. Mas é um autista com grande dificuldade, principalmente na linguagem. Não tanto no comportamento, mas na linguagem. Então, o que é que acontece? A gente fica realmente meio perdido. A gente fica, assim, meio um luto novamente, né? E, ao mesmo tempo em que você vê que eles amadurecem e que estão maduros com a idade, né? E que estão fazendo algumas coisas que você almejava, mas que às vezes você fica assim impressionada. Parece assim que você, eu dizia, eu escutei até de uma médica dele que diz assim, é porque você tem que aprender a usufruir do que você correu atrás. Eu digo, parece que a gente só tem o direito de correr atrás. A gente corre tanto que, às vezes, a gente não consegue perceber que aquilo ali está chegando. Então, com várias situações que aconteceram de contexto e que ele deu recado, né?
e que ele mostrou posicionamento, a aula magna do pré, a colocação do que vai fazer, se comportar igual a todos aqueles que estão ali. A viagem que teve do colégio, que ele participou de todo, né? Nós só tivemos participação, teve uma viagem de campo, que foi para Beach Park, e que teve uma parada em Mossoró. Então, ele só ficou conosco na hora de dormir. O dia todo ele passava, foi de ônibus, voltou de ônibus, com os professores lá. Inclusive, ele tinha uma dificuldade do colégio antigo ainda, de uma aula de natação, que ele não entrava em aula, e que foi com a ajuda desses colegas, depois de mais de 10 anos, que ele conseguiu entrar em piscina. Nessa viagem. Nessa viagem. Caramba, legal. É muito marcante. Né? Foi muito marcante. Assim, foi um momento em que nós não fomos. Queríamos saber o que estava acontecendo. Queria que desse certo. Se pudesse ser um mosquitinho. Então, quando ele chegou, aí... Exatamente. Poderia ser que ao invés de eu ajudar, eu tivesse atrapalhado. Então, assim, até para a gente é difícil esse limite e esse deixar. Quando foi chegando, o ônibus chegou e vai descendo as pessoas e vai descendo um coordenador, um professor. E aí, como foi? Aí, houve quem se divertiu, houve quem gostou e houve Alberto. Meu Deus. Que foi quem mais gostou. Então, assim, como o ambiente do colégio e o coração sorri demais. Então, os colegas não conseguem perceber até as habilidades do que tem. E numa situação, numa viagem de campo dessa, ele tem condição de mostrar. Como o professor chegou lá no shopping Mossoró, nós já estávamos para almoçar e nós ficamos à distância olhando. Até porque a gente estava almoçando, sai junto do ônibus, tem coisas que não tem como compartilhar. Aí ele disse, enquanto eu estava aqui processando como era que eu ia fazer para o almoço, ele já estava na lanchonete com o cardápio na mão e apontando o sanduíche que ia comer. Ele queria. Porque ele já sabia muito já convicto. Porque eu já tinha mostrado a ele, olha, você vai parar aqui, nesse canto tem isso, 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 isso. Você vai escolher o que é que você quer comer. Já foi. Então, ele já vai direcionado. A previsibilidade. Né? Organiza demais. Organiza. E aí, ele já tinha condição de saber. E aí, ele foi lá já direto. Então, assim, ele vai escolhendo, ele vai fazendo, né? E foi curtindo. Teve uma balada no hotel. Foi para a balada, queria ficar lá, vai para lá, entendeu? Vai embora para festa. Então, se divertir como todos os outros. Foi dançar com os outros, entendeu? Aí todo mundo ficou... Porque isso você não consegue perceber no colégio, pela estruturação. Né? Na aula ninguém vai dançar, ninguém vai não tem pedir muito essas comida. Coisas. E a rigidez deles, né? O colégio não é ambiente para isso. Aqui é um ambiente. Exato. E aí o que você traz, assim, deixa muito claro para a gente essa questão da desmistificação, eu acho, um pouco do que a pessoa com alguma diferença, deficiência, transtorno do neurodesenvolvimento, que se tem... Eu escuto isso ainda, tá? Por isso que, por mais que para a gente eu acho que isso seja natural, né? A pessoa, com adolescente, vai gostar de festa, vai querer estar com os amigos, vai querer ter uma autonomia, né? Meus pais estão até aqui no shopping comigo, mas eu quero aqui comer na mesa dos meus amigos. Né? Mas eu ainda ouço muitas pessoas, principalmente quando estão no processo inicial do diagnóstico, vai ser meu bebê para sempre? Né? Ou esse discurso do anjo, de que essa pessoa com deficiência, a mãe tem o direito, o pai, de chamar o seu filho como quiser, lógico, né? Mas o anjo de uma coisa até mesmo meio de santificação, né? Dessa pessoa com deficiência. E eu acho que não, né? É uma pessoa que vai passar por todas as fases da vida, né? Que vai passar pela fase da sexualidade na adolescência, né? Das preferências, de querer ir para o show, vão ter suas particularidades. Está querendo ir para o show agora da adolescência, porque na infância a gente ia para o show da idade. Isso. Então, se na infância ele ia para o da Disney, para a Mônica, para a Bita, para ver todos ele ia esses, né? Agora ele vai dar aquele que está na idade. Agora não dá você querer que ele vá agora para um show se ele nunca foi a vida toda. Isso, e também não dá para... não quiser. Com 19 anos... Tem colega da sala que não quer participar dos jogos, não quer participar das festas, né? Porque não gosta, mas ele gosta. Né? Isso. E, assim, e não é deficiência que o limita. Não, né? Mas e uma coisa importante que eu acho assim, sabe? É que os pais, às vezes, reclamam muito dos colégios e nessas viagens não deixam os filhos ir.
Então, assim, termina deixando de ver até onde seu filho vai, porque ali está seguro, né? O colégio está se responsabilizando. E deixa de mostrar as possibilidades do filho para os colegas também, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante a gente ter essa confiança, porque às vezes a pessoa queria dizer, você vai estar o tempo todo ali do lado, mas ele vai estar sendo assistido. Não sou eu, mas tem outras pessoas que estão responsáveis por ele. E assim, a gente não vai virar semente, né? Como é que ele vai se virar quando eu não estiver aqui? Se eu não começar a ir dando as oportunidades diariamente. E deixando também ele a conseguir conviver com outras pessoas, entender que outros adultos também são norte de referência. Exatamente. Né? Aqui eu tenho fulano como responsável. Na minha escola e com essa são história de tratar igual e com essa história de você pensar no futuro quando você não está mais aqui. Há pouco tempo, um amigo do meu pai faleceu, né? Um amigo bem próximo. E, assim, o meio de convivência do meu pai é na parte agropecuária. Certo. Então, esse senhor era junto, um filho dele mais velho era contemporâneo no colégio, o outro era do meu irmão e eram pessoas próximas. Sim. E eu vi que ele faleceu de repente. Alberto, quem é? É amigo de quem? De vovô, porque ele já tinha visto lá na casa do meu pai. Sim. Tá. Meu filho, ele morreu. E aí eu fiz toda uma explicação para isso. E aí eu disse, ele vai pro velório, né? E aí eu disse, é a oportunidade que eu tenho. E ele é uma pessoa que ele conhece, que é uma pessoa que está próxima do avô dele, é uma pessoa que tem mais ou menos a mesma idade, que vai acontecer. E comecei a explicar. E aí ele foi para o velório comigo, chegou lá e eu expliquei novamente. E fui lá, mostrei a ele a pessoa, né? E fomos para a missa de 7º dia. E aí na missa de 7º dia eu cheguei um pouquinho atrasada. Ele tinha ido com meu irmão e com minha mãe. E aí eu peguei ele na igreja para sair. E ele virou-se lá para frente e apontou, porque eu não tinha ido falar com os filhos. Entendeu? Porque o que geralmente ele entendeu, porque eu já tinha ido às outras missas de 7º dia e no final a gente ia lá e fala com cumprimentar a família, né? E ele não tinha visto. E para explicar, eu disse, olha, o amigo de vovô ficou doente, morreu. Quando a pessoa morre, a pessoa vai morar em outro canto. Nesse outro canto, a gente não consegue falar com ela, nem por telefone, nem vai lá, nada. E a pessoa só consegue ir para esse outro canto se a pessoa for dentro de uma caixinha, certo? Você só consegue ir para lá desse jeito. Você não vai de carro, de ônibus, de avião, essa pessoa tem que ir dentro desse negocinho, tá? E você não vai poder ver. Agora, como as pessoas estão tristes porque ele morreu, então você pode ver muita gente lá chorando. Se você chegar lá e ficar triste e quiser sair ou quiser chorar, você avisa a mamãe. E tudo vai conversando com ele e ele vai dando vai me dando resposta. Tá entendendo. Então, expliquei a ele e aí decidi ir para o velório. No caminho, de novo, quando eu desço lá no carro, olha, vai ter gente chorando, vai ter gente triste. A gente vai lá ver onde é que ele está. Tanto é que quando eu cheguei lá, os filhos dele olharam para mim, com ele do lado, né? Eu disse, ele reconheceu a foto e disse que era um amigo do avô dele, e ele veio ver. Né? Então, assim, e aí, algumas pessoas que chegaram e disseram assim, mas por que você trouxe? Eu disse, me diga uma coisa. Se Alberto não fosse autista, ele era amigo dos filhos, dos netos dele. E ele teria vindo. Não teria? Teria. Então, por que ele, como autista, não vem? Faz sentido. Faz sentido. É assim que tem tratar que com pensar. naturalidade. Entendeu? E principalmente aí de tanta crítica, eu fui conversar com a psicóloga. Olha, eu fiz isso. Não, é assim que a gente trata realmente. Porque como isso foi no domingo, a sessão só era na segunda, eu não quis importuná-la para perguntar. Você seguiu o seu coração de mãe. Fui pela minha intuição, do que eu estava achando, como era. Que é uma boa conselheira, nossa intuição. Entendeu? Então, assim... Não, Rochelle, é assim mesmo que a gente faz, né? Inclusive, ela faz também essa parte de luto. É assim mesmo que a gente faz. E aí, fui para de 7º dia
e só não consegui na de 30º, que ele não estava bem, Tudo né? bem. Mas Ele participou do processo, participou aprendeu, de todo o vivenciou. processo. Exatamente, porque às vezes a gente ia numa de 7º dia. Aconteceu de uma colega do colégio que lanchava com ele ter falecido. Uhum. E eu levei, mas não levei muito próximo. Uhum. E aí, na semana seguinte, logo a seguir ao velório, na hora do lanche, ele pediu um lanche que não tinha nada a ver com o que ele lanchava. E as pessoas geralmente vêm perguntar, Já né? falaram aí. O Alberto que é que tem? Ele tá tão esquisito hoje. Ele pediu pediu um isso. lanche, outro. Né? Realmente ele não gosta costuma disso, comer. não. Alguém que estava lá comeu. Não, fulana que faleceu era o que ela lanchava. Olha, ele pediu Então, um era a lanche forma igual da dele demonstrar. amiga. Que estava sentindo falta dela. Entendeu? Então, assim, a gente tem que estar atento aos detalhes, Aos detalhes. E o que é que eles nos mostram. Uhum. E eu acho que essa condução que você faz de trazer para ele as explicações de uma forma clara, mas também próximas ao que você já sabe que ele vai dar conta de entender, Entender. de Mas prepará-lo, isso é muito né? infantil, mas é como ele consegue entender. Exatamente. Uhum. Isso é muito disso, de conhecer, de estar atento aos detalhes. E eu acho que vem aí num caminhar da vida, do tempo todo de vocês juntos, né? Sempre trazendo Sempre isso. assim. Porque às vezes o fato da expressão da criança, do adolescente não ser tão boa, a gente tem que ter ideia de encontrar o caminho como ela vai compreender tudo, porque vai compreender. Se a gente encontrar o caminho, vai construindo. E as situações, por mais difíceis que elas possam aparecer na hora de ser apresentadas, né, vai se encontrando o caminho de explicar o que vai acontecer, um caminho de comunicação, para que ele possa acessar a informação, se preparar, assim como a gente faria com um adolescente de 17 anos indo a primeira vez para um velório de um amigo do avô. Né? Exatamente. A gente E explica assim, também. as explicações e as possibilidades de você sempre dar dessas pessoas ter sua escolha, de você respeitar ele como sujeito. Você quer ir ou né? não, né? Você quer ir ou não, você faz isso ou não. Às vezes a pessoa diz, É. mas você... Quem quis vir foi ele, não fui Foi eu ele. que chamei. Uhum. Ele é quem Você está querendo explicou vir. e deu a possibilidade. Se você quer ir assim mesmo, vai entrar. Na hora que você não quiser mais, você me avisa. e Que a gente pronto. vai. É igual como às vezes estou numa festa. Tá bom? Tá. Quiser ir para casa, avisa. É. Tá. De vez em quando eu dou uma perguntada. E aí? Ah. Tá bom. Quer ir para casa? Quero. Bora esperar então um pouquinho, porque aí às vezes você fica na dúvida. Será que é cansaço? Ou será porque eu já perguntei tanto? Que ele já tá achando achando que que tem minha que mãe tá ir. querendo ir, né? E aí a gente vai perguntando. E é interessante porque eu lembro claramente em 3 ocasiões em que eu fui comprar alguma coisa com ele e que foram lojas que eu nunca entrei, porque uma foi aqui fora de Natal e 2 foram em Natal, mas em cantos que eu não costumava Nunca comprar. tinha ido comprar. E aí a pessoa disse assim, ele é decidido. Fala, Né? eu sei. Eu sei porque uma situação, uma mochila, eu dentro daquilo que eu precisava, nessa época eu ainda precisava de levar uma roupa extra para o colégio, eu quero uma mochila assim, assim. Aí ele me deu aqui as oportunidades. Qual, Alberto? Ele, a mão. Aí eu, qual? Ele, a mão na mesma, né? E aí, dessa aqui, quais cores tem? Essa e essa. Aí ele, aquela. Aí meu esposo, não, eu quero, essa aqui é mais bonita, Alberto. Ele, bota a mão assim em Já cima. escolhi essa. Como que disse, tá bom de conversa, né? A mão bem Tá grandona, entendendo? assim, que a mão dele é. Aí a vendedora disse, ele é decidido. Eu disse, Ele disse, A outra vez, uma camisa para o aniversário dele. Queria uma camisa preta. Nessa loja. Quer uma roupa nova para o seu aniversário? quer. Tá. Polo, camisa. Polo. Aí foi lá e escolhi a camisa. Qual a cor? Preta. Tinha várias pretas, eu coloquei. Ele colocou a mão em cima. Botei de novo, botou um vendedor que estava assim do lado, que eu não tinha visto. Ele é decidido. Eu digo, A outro dia, uma bermuda. Aí o vendedor queria que ele levasse uma outra. Aí ele, não. É a outra. Essa daqui. Aí ele bota a mão. E se você perguntar, ele faz bem assim, como quem diz assim. Você não eu já lhe disse? disse. Que essa mania aqui, de não? ficar me perguntando várias Perguntando, vezes, minha entendeu? gente. Eu já escolhi, eu gostei Exatamente. dessa de Então, primeira. assim, ele tem esse costume de fazer isso, né? Então, mas porque você
ofereceu as experiências para ele. E vai colocando. As experiências. E às vezes você não oferece e quer que a pessoa escolha. Né? A pessoa nunca experimentou alguma coisa e você quer que ela experimente. Nunca testou aquilo ali, não tem como. E é importante que a gente entenda, né, desde cedo, que tem vontades próprias e opiniões próprias, que seja para escolher a roupa ou a mochila, né, e que não cresça achando que sempre alguém vai decidir por você. E por períodos, por exemplo. Você nunca foi para o cinema. Aí você quer que o menino assista o filme, a sessão inteira. Bora se contentar em entrar? Bora criar menos expectativas, né? Botar limites que são razoáveis. Alcançáveis, então vamos né, escuro lá dentro, coisa. Bora fazer em casa um cinema, apaga a luz, bota uma pipoca, né? Deixa lá a televisão ligada, que hoje em dia a gente vê vários filmes. E aí você vai tentando. Bora passar mais tempo. Olha, ele tá tão legal, bora ficar mais um pouco, né? E aí, a seguir, até que a pessoa consiga assistir a sessão toda e comece a ir, né? É um teatro, é a mesma coisa. Né? Show. É um supermercado. Faça duas coisas, a comprar duas coisas que ele gosta e ensina aí, né? Como é que vai? Vai fazendo a rotina e vai colocando na situação do dia a dia. Na hora que você está ali na mesa, ele gosta de arroz, só tem esse arroz aqui. A gente vai ter que ir no supermercado comprar arroz. Vamos comprar o arroz. Porque é assim que a gente faz, né? Não ou é a assim? gente compra sempre no mesmo dia, ou quando acaba tem que ir acabando, vamos lá, é assim. Então, assim, você vai dando né? até essa noção de que é dessa maneira. E aí a pessoa vai se acostumando e vai, como andar de bicicleta, adaptando aquilo para o dia a dia. Pro dia a dia E vai aprendendo um passo de cada vez, sempre com possibilidades alcançáveis, né? E que façam sentido. Exatamente. Vou voltar um pouquinho num tema que, voltando para a história do velório, que leva um pouco para a espiritualidade, é um tema que eu acho que faz sentido para vocês. Para mim faz. Né? E eu acho que você gostaria de falar sobre isso. Então, por exemplo, Alberto, ele fez a primeira Eucaristia, né? Ele estudou no colégio religioso, fez a primeira Eucaristia, né? E agora há pouco fez a Crisma, né? E assim, a diferença entre as duas situações foi muito grande. A professora, a freira que fez a primeira Eucaristia, a catequista, orientou todo e assim, houve situações em que ele nos deu recado naquela época, mas que talvez a nossa visão não fosse essa. Não estava assim tão clara. Por exemplo, minha maior angústia, o momento da comunhão, porque é muito sensorial. Como é que ele vai fazer? Comprei bolacha. Vamos treinar. Vamos treinar. Pedi a ela lá para treinar. Ela me deu umas que não estavam abençoadas, não consagradas, como ela chama, e me deu. Isso. E ela lá fez o teste. E ele, na primeira vez, fez. Bolacha em casa. Nunca aceitou. As que eu levei em casa para fazer, ele não aceitou. Mas a hóstia. E a hóstia. E lá, na hora, ela fez a primeira vez, tinha uma funcionária do lado, faça de novo. Ele não aceitou. Tipo assim, eu já sei como é. E eu fiz. E no dia, ele fez perfeito. Tranquilão. Tanto é que quando ele voltou, eu ainda levei um carão de uma freira, porque ele estava gritando muito, balançando as mãos, e eu... Aí ela disse, minha filha, você não contenha ele, você não percebeu que aqui a única pessoa que entendeu o significado foi ele. Da alegria. O que é que isso representa? Eita, que... Tá. Desculpa aí. Né? Na Crisma, pediram para ele entrar na procissão e ele foi, né? Segurando lá o material. E tem uma hora do vídeo que a gente vê que ele discretamente olha assim para o colega para ver o que o colega está fazendo. Né? E participou normalmente de tudo, do retiro, de tudo. Ele participou. E aí a única coisa que eu pedi ao colégio, na verdade, foi que fosse a mesma catequista, porque era uma consequência. Né? Para ele fazer esse entendimento. Porque na época ele pôde fazer com os outros colegas, mas essa não pôde porque o dia chocava com os horários de terapia. Então ele fez com a mesma catequista. Sim. E ele estava muito feliz. Muito feliz. Então, assim, é importante demais para a gente que ele tenha esses momentos, né? De sentar, comungou, vem aqui, se ajoelhe, faça seu pedido, isso aqui significa isso, né? Quando ele era pequenininho, de 2, 3 anos, eu peguei algumas imagens lá fui na Paulinas e botei em quadro. Ó, quando você estiver
preocupado, estressado. Você vem aqui, passa a mão no rosto e você pede ajuda. E algumas vezes a gente via ele lá. Né? Então, assim, rezar para dormir, né? Eu, na época da primeira Eucaristia, tentei ensinar primeiro o Pai Nosso. O Pai Nosso não saiu, saiu agora. A Ave Maria, ele reza todinha. Dentro de como ele fala, se você prestar atenção, você vai ver. A cadência, as palavras, tudo. E o Pai Nosso, né? Então, assim, o Santo Anjo, ele também sabe. Então, assim, ele vai aos poucos evoluindo, né? E isso é uma coisa que faz sentido para vocês, para a família de vocês, eu imagino. A gente faz. Né? Ele estuda numa escola católica. Numa escola católica. Então, aquilo fazia sentido para ele também. Não tinha como ele não participar desses momentos. Então, ele fica satisfeito. E o que a gente percebe? A gente chega numa missa, tá lá na missa, e as pessoas começam a percebê-lo, né? E as pessoas começam a ver que ele tem condição de fazer. Às vezes percebe, às vezes ele vai em alguns momentos com cordão, e às vezes ele vai só. E aí eu digo, vá sozinho para a fila, vá lá você. E ele fica olhando, você vai. E às vezes ele vai sozinho na fila e volta, entendeu? E é importante ele participar. Você vê que ele olha, né? Você percebe que ele entende, né? E eu acho que isso acalma, porque a gente também não se acalma, né? A gente se acalma, a gente dá um momento. Então, ele tem esses momentos dele. Então, às vezes a gente também tem que pedir para fazer isso, né? Para que os pais façam a primeira Eucaristia, a crise, o normal, como você faria com o seu filho típico. Porque às vezes você não faz e você cobra tanto inclusão e você não se percebe que você está excluindo. Essa sua fala é muito importante. Entendeu? E o quanto que autonomia, o tempo todo eu vejo você falando isso, autonomia e participação social. Né? São duas coisas fundamentais. São fundamentais para ele poder se desenrolar na entrada da vida adulta. Para todo mundo. Precisa para todo mundo. E assim, sempre foi o que eu busquei para o meu filho. Não para o meu filho autista, para o meu filho que eu queria. Se ele foi autista, vai ser do mesmo jeito. E que quando a gente foi ao psiquiatra em São Paulo, foi o que me chamou a atenção. Ele disse, seu filho precisa de duas coisas. Independente. Ser feliz e ser independente. Né? Então, assim, é isso que a gente busca. Pode não estar naquele modelo ideal ainda, mas dentro do possível, ele tem bastante o melhor possível dentro da vida dentro do que ele pode, ele está dentro, entendeu? Às vezes a gente se pega, tá no supermercado para buscar o saco para mim, aí ele tá com dificuldade, aí às vezes tem algum funcionário que quer pegar o... Deixa ele pegar, porque ele se aproveita das pessoas. Aí ele ri. Aí vamos para a fruta. Por exemplo, ele é louco por maçã verde. Você come o quê? Maçã. Então, pega a maçã verde. Quantas você quer comprar? Ele está lá, a gente colocando dentro do saco. 1, 2, e o povo fica olhando para a gente. Assim, eu estou aqui com ele. Se você quiser perder seu tempo e olhar, ou você quiser admirar, tudo bem. A critério, mas eu não vou deixar de fazê-lo, né? Há pouco tempo a gente foi almoçar e estava uma fila enorme. Ele quer pagar as coisas agora com cartão. E aí, esperando ele para botar a senha, aí uma fila enorme. Esse problema de quem está estressado. Não se preocupe. Eu estou pagando. Eu não posso levar sem pagar. É ele quem paga. Então, vai ter que esperar. Entendeu? Se você quiser se estressar, é problema seu. Mas ele vai fazer tudo dele. Eu não posso dizer, hoje eu não vou poder fazer com você porque a fila está grande. E no dia que ele vier sozinho e a fila estiver grande? Ele vai deixar de consumir ou de pagar? Não vai, tem que fazer. Então, a gente tem que fazer. Então, sempre está colocando essas situações, entendeu? Tá bem, ótimo. A conversa está muito boa, mas estou preocupada com o nosso tempo, com o seu tempo também. E acho que uma última coisa que a gente reparou assim que você chegou é o seu colar. Não podia deixar de comentar. Que é lindo. Que é um desenho de Alberto, né? É um desenho de Alberto, quando estava no 2º ano. E para preencher o tempo do colégio, a gente colocou ele numa aula de desenho, né? No período da manhã, que ele passa a manhã toda no colégio, a tarde toda em terapia. Então, quando está de férias, às vezes eu preenchia com alguma coisa diferente. Então, o desenho foi uma delas e que deu certo e foi agregado e que ele passou a gostar demais de fazer, desenhar, né?
se expressar, alguns momentos em que tive dificuldade com ele, que peço para a professora que ele expresse aquilo ali. Por exemplo, ele teve internado na época do Covid. Como é que ele saiu desse hospital? E aí ele fez o desenho dele lá, entendeu? E em alguns momentos que ele passou, como é que ele está se sentindo, e ele expressou lá no desenho, entendeu? Então, é uma maneira também de a gente se comunicar. E aí deu muito certo. E ele adora, faz desenhos lindíssimos. Adora. Hoje, a gente fez o desenho, ele fez o desenho para Páscoa, porque ele faz o desenho no cartão, eu vou lá na gráfica, passo para dependendo do marcador de texto, qual seja o que eu vou fazer, e ele entrega para os colegas. Que legal. E deseja felicidade. Um ovinho da Páscoa. Anteriormente, eu ia a Paulinas ou a Paulos, comprava algum cartão relacionado a isso, né? E com alguma mensagem importante para os colegas. E quando ele passou a desenhar, eu passei a usar os desenhos dele. Né? Maravilha. E aí a pessoa fica com um marcador de texto dele, ou o cartão de visita, o que for. E a Páscoa, o momento do autismo em sala, o dia do amigo e no final do ano. Então, esses momentos ele distribui as coisas em sala, ele fica muito feliz. Adoro. Os colegas também ficam felizes, né? Alguns que já estão há bastante tempo já ficam esperando, que sabem que vão receber alguma coisa nesse momento. Que é o dia especial de ganhar. É uma maneira de você agregar a turma, de você mostrar que ele tem possibilidades de desenho, né? E a gente está chamando essas pessoas para mostrar que tem um aluno ali do lado dele, né? Um colega de sala ali do lado dele. Que legal, muito bom ouvir você falar. É muito gostoso, assim, bater um papo e ouvir sua experiência, suas vivências, a forma. Eu acho que todo mundo merece, por isso que a gente quis tanto bater um papo com você. Todo mundo merece ouvir o que você tem para trazer. Obrigada. Muitíssimo obrigada pela abertura, pela disponibilidade. Também agradeço, com um coração bem quentinho aqui, ouvindo você falar e pensando, e uma coisa, né? Pensando que o que você está trazendo da sua experiência com o Alberto é o que acho que toda mãe e pai realmente precisam de ouvir e buscar para o filho, né? Claro que todo mundo com seus desafios, mas é isso, olha, buscar autonomia, é buscar independência, é buscar aquilo que ele gosta, é explicar as coisas, né? É a gente tentar dar, assim, essa trilhada para ele seguir, né? Sozinho. E assim, não são só momentos fáceis, né? Eu tô vindo de um momento em que ele não tá indo pro colégio, mas assim, eu não posso jamais vir aqui hoje e tá só reclamando, porque quando eu tô perdendo tempo em reclamar, eu tô deixando de ver todas as possibilidades, né? E assim, e você principalmente tem que valorizar, né? Que é o tema desse ano, né? E aproveitar para chamar o pessoal para a caminhada dia 7 de abril, que o tema é o tema do autismo, né? Valorizar as habilidades. Valorizar as habilidades. E respeitar os limites. Então, aqui em Natal, esse ano a caminhada vai ser 7 de abril. Na Praça Cívica. Na Praça Cívica, um novo lugar, né? Concentração ali no Severina, para a gente sair para a caminhada para a praça. Tá. Ah, que joia. Combinado. Encontro marcado. Todo mundo. Ótimo, muito obrigada, Rochelle. Nossa, um obrigado gigantesco. Leva o nosso beijo para o Alberto. Tá bom, fala que se ele quiser voltar aqui, quem sabe? As portas estão abertas. Se ele curtir... Sabe mais cedo, né? Se ele quiser aqui, vir com você, falar de outras coisas, conversar. Às vezes à noite é meio complicado realmente, né? Porque ele tem um problema de sono e aí às vezes a gente tem horário realmente para deitar. Porque é importante, né? Para ser essa rotina. Mas se ele ficar com vontade, você avisa. Tá bom. Obrigada. Até logo. Tchau. Tchau, tchau.